Olha, boa tarde, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo ou me mexer. Aqui para mim está travada a tela, mas estamos começando mais um webinar da WebPIC, pontualmente às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Eu e meu fiel escudeiro aqui, Caio Oliveira. Esse daqui, para quem está chegando agora, é uma série de webinars para a gente falar sobre as ferramentas Zorro, sobre o que a WebPIC faz, como que a WebPIC ajuda nessa implementação, sustentação e suporte das ferramentas Zorro. Agora eu já me vejo me mexendo, não sei se antes eu estava travado ou não, mas muito bom estar aqui com vocês. Breve apresentação, meu nome é Regis Facini, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu continuo sendo o mesmo Regis Facini. Eu sou diretor de Growth aqui da WebPIC, então eu sou responsável por otimizar processos, otimizar receita, otimizar vendas, otimizar marketing, otimizar tudo que a gente possa e deva otimizar. E ao meu lado aqui, não menos importante, o Caio Oliveira, que é o nosso gerente de contas aqui, é o cara responsável pelo comercial, é o cara que traz dinheiro para a empresa. Fala aí um pouquinho, Caio, se apresenta aí para a gente. Bom, então prazer a todos aqui. Agora sim te vejo mexendo aí, tá, Regis? E... Meu nome é Caio Oliveira, eu sou gerente de contas aqui da WebPIC. E se você que está assistindo, né, tem algo a solucionar que a gente pode contribuir, é comigo que vocês vão falar. Então, estou aqui à disposição para a gente resolver problemas complexos de todo mundo que precisar por aí. E hoje vamos falar de abertura e resolução de chamados aí em campo, né, Regis? Exatamente. Hoje a gente vai falar do tendão de Aquiles de toda a empresa, né? A parte de atendimento ao cliente. Então, a Zorro tem várias soluções de atendimento ao cliente e a gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas, dando alguns exemplos de uso, alguns casos específicos ali, porque quem já participou dos outros webinars está sabendo, mas quem está chegando aqui pela primeira vez, essa série de webinars, ela tem um cronograma onde a gente, no primeiro episódio, a gente falou de uma forma muito macro sobre todas as possibilidades das mais de 60 aplicações do Zorro, né? Mais de 60 ferramentas que a Zorro tem. Sim, a Zorro é uma software house, de fato, né? Eles constroem ferramentas e atualizam elas constantemente. E depois a gente está agora na etapa de áreas específicas, né? Então, cada webinar a gente traz sobre uma área específica. A gente já fez de vendas, a gente já fez de marketing, e agora a gente chegou na etapa de atendimento ao cliente, suporte ao cliente. Então, vocês vão ver que tem várias ferramentas de suporte ao cliente. Lógico que algumas delas a gente já apresentou nos outros webinars também, porque algumas delas também compõem ali a área de marketing e vendas, e vocês vão ver que ao longo dos webinars aí, elas vão aparecendo com umas com mais frequência, outras com menos frequência, mas a ideia aqui, principalmente dessa etapa de ir por áreas, é dar uma pincelada um pouquinho mais densa sobre cada ferramenta, e daí depois que a gente finalizar o pacote por áreas, aí sim a gente começa a entrar em webinars específicos de plataforma, onde a gente vai mostrar muita coisa da ferramenta, vai configurar muita coisa junto, e vai, obviamente, tirar as dúvidas ali de todo mundo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui embaixo tem um balãozinho de texto ali, que é só vocês clicarem, tá? Em perguntas e respostas, provavelmente aparece para vocês aí, e vocês podem comentar, dar sugestões e também colocar todas as perguntas de vocês. Se der tempo da gente mostrar algo sobre a pergunta que vocês colocaram ali, a gente vai falar aqui. Se for alguma coisa um pouco mais complexa, a gente vai deixar para o webinar da ferramenta específica, tá? Mas a gente não vai deixar de responder, não vai deixar de mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui mostrando um pouquinho da WebPIC, para quem não conhece, né? Eu sei que tem pessoas
que olham um webinar e já são clientes da Webpeak, né? E outras pessoas nunca ouviram falar de Webpeak, e muito menos de Zorro também, né? Então, aqui a ideia é a gente mostrar para vocês um pouquinho de cada uma das empresas, bem rapidamente, né? Para a gente ir direto para a parte das ferramentas. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e enquanto eu compartilho minha tela com vocês, o Caio vai colocar aqui no chat também o link do nosso LinkedIn, tanto o LinkedIn da Webpeak, quanto o meu, quanto o dele, porque a gente está sempre produzindo conteúdo não só sobre as ferramentas ou, né, mas como gestão de negócios como um todo. Então, é super válido vocês seguirem e acompanharem nossos conteúdos lá, porque a gente está sempre interagindo com a galera e trazendo coisas práticas e do dia a dia, né? Principalmente isso. Eu sou um pouco avesso à parte teórica, né? Eu gosto muito de trazer coisa prática que realmente se aplica, porque senão no PPT tudo funciona, tudo é bonito, e na hora que a gente vai colocar em prática, não é bem assim, né? Tem que gosta muito de usar aquela frase, né? Mas no meu computador funciona, né? Então, a ideia é a Na gente... minha máquina está rodando, né? A minha máquina tá rodando, eu fiz assim e deu certo, né? É que nem tutorial de YouTube, né? Tipo, pô, olha, tá tudo certinho, e daí só no nosso que não funciona. Mas vamos lá. Falando um pouquinho de Webpeak aqui, o que é o Webpeak e quem que é o Webpeak, tá? A Webpeak, ela existe há 11 anos. Desde o dia zero, a Webpeak usa Zorro, né? Então, desde a constituição, a Webpeak nasceu inicialmente para ser uma empresa de SEO, né? Oferecendo serviços de SEO. Chegou a ter também um aplicativo de SEO também, que era um concorrente da SEMrush, era um concorrente nacional da SEMrush, para quem trabalha com SEO e marketing conhece bem a SEMrush. E conforme a gente foi usando as ferramentas Zorro, a Zorro foi desenvolvendo também o programa de parceiros, e a gente, com 3 anos de idade, a gente decidiu virar parceiro Zorro, né? Então, há 8 anos, mais ou menos, a gente é parceiro Zorro, e hoje tenho a satisfação de dizer que a Webpeak é a principal parceira Zorro, né, no Brasil. A gente detém a carteira das maiores empresas, das maiores contas Zorro, né? Por exemplo, a Embracon é a maior conta Zorro no Brasil, é da nossa carteira. A gente atende Creditas, Grupo Globo, algumas entidades do governo, Multiplan, né? Então, a gente atende grandes empresas. E daí, nesse ponto, é onde eu quero chegar, que para quem que é a Webpeak? A Webpeak é para grandes empresas, é para enterprise. Nosso foco é atender grandes empresas, porque a gente gosta de problema complexo, a gente gosta de se incomodar, né, e ajudar essas grandes empresas a resolver os problemas que eles têm. Não que a gente não atenda pequenas empresas, a gente atende também, mas o nosso foco realmente é onde a gente consegue ajudar mais, é onde a gente desprende maior energia, maior força, é nas grandes empresas, tá? Então, beleza. Vamos lá. Já apresentei aqui um pouquinho da Webpeak. A gente basicamente implementa soluções de MarTech, em 95% dos casos, soluções Zorro, porque só aí a gente já tem uma gama de mais de 60 soluções para trazer para dentro da empresa. Ah, Regis, minha empresa está com problema aqui de atendimento omnichannel. Tem. Minha empresa está com problema de CRM, de gestão de vendas. Tem. Minha empresa está pagando muito caro pelo Google lá, e Workspace, ou Microsoft, e tem os e-mails lá, nossa, tem o Drive, mas é muito ruim, ou é muito caro. Zorro tem. Zorro tem hospedagem de e-mail, tem Drive, tem uma porrada de coisa, tá? Então, eu vou começar aqui a mostrar para vocês as ferramentas que a gente tem de atendimento ao cliente, tá? De soluções para tanto atendimento de tickets virtuais, e também vocês vão ver que a Zorro também tem soluções para atendimento de campo, ou seja, a Zorro realmente é uma empresa que ela é para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tipo de empresa, tá? Falando bem rapidamente de Zorro, Zorro é uma empresa indiana de 30 anos, está presente em mais de 150 países, e ela tem um diferencial muito grande em relação a grandes outras empresas de mercado, como HubSpot, Salesforce, né? Que a Zorro ela tem capital fechado, ou seja, ela não tem capital aberto, ela não tem investidores por trás, ou seja, ela não deve para ninguém. Então, a Zorro ela consegue comercializar produtos de excelente qualidade a preços muito baixos. Geralmente a gente pensa assim, pô, mas é barato ou é ruim, né? Não presta. Como é que pode ser tão barato assim?
porque a Zorro não tem que prestar contas para nenhum tipo de investidor, não tem aquela gana absurda de, por exemplo, uma empresa americana que quer lucro a todo custo e tal. O indiano é outra vibe, é outra pegada, tá? E eles conseguem ter uma força tecnológica absurda, tá? Os produtos deles, na grande maioria, eles são excelentes, tá? Por que eu falo na grande maioria? Porque tem algumas ferramentas também que ainda sofrem um pouquinho de atualização e tal, não é muito carro-chefe da Zorro, mas a Zorro, ela está constantemente atualizando as ferramentas, o que, por um lado, é muito bom, e para quem é parceiro é horrível, porque como a gente vende quase todas as aplicações Zorro, o que eu estou mostrando para vocês aqui agora, pode ser que daqui 2 dias já atualize e tenha uma nova funcionalidade, ou algo deixe de existir e tal, né? Mas o que eu posso garantir para vocês é que sempre as melhorias vêm para melhorar a experiência do usuário, tá? Então a Zorro é muito preocupada com isso e só para vocês terem ideia, né? Eu sei que muita gente ainda não conhece Zorro aqui no Brasil, mas o Brasil ele é o 3º maior mercado da Zorro no mundo, né? A gente só perde para os Estados Unidos, né? Por questões óbvias, e também Índia por questões óbvias também, porque o volume de gente lá é absurdo, né? Muita gente por metro quadrado, né? E a empresa é de lá, tá? Então, a Zorro, ela, se vocês acham que Zorro é pequena, por exemplo, a Zorro tem mais de 25 mil funcionários ao redor do mundo, tá? Então, ela não é qualquer empresa. Então, vamos lá, já falei um pouquinho de Webpick, de Zorro, e agora vamos falar de ferramentas, tá? Primeira ferramenta aqui que eu vou falar para vocês é o Zorro Desk, que talvez seja a principal ferramenta da Zorro na questão de atendimento ao cliente, e é uma das ferramentas que mais são comercializadas da Zorro, tá? Ao lado de CRM e Sales IQ, que a gente vai falar também, né? O Zorro Desk é uma das ferramentas ali mais vendidas. Por quê? Porque o Zorro Desk ele é muito completo, ele tem uma documentação excelente, ele tem API aberta, né? Então dá para conectar com várias outras ferramentas. E, além disso, ele é muito, mas muito mais barato que o principal concorrente no mundo, que é o Zendesk, por exemplo, né? Então, ele consegue ser melhor que Zendesk e muito mais barato. Como é que funciona isso, Red? Vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Os planos de Zorro Desk aqui, por exemplo, né? Vou puxar o plano mensal, tá? Então, vai de R$ 38,43 por usuário até R$ 310 reais. Esse é o preço do Zorro Desk. Óbvio, daí quanto maior o plano, mais funcionalidades ele tem, tá? E vamos puxar aqui, ó, Zendesk. O pessoal da Zendesk não fique bravo comigo, tá? Mas aqui é guerrilha, pô. Não, tô brincando. Vamos lá, vamos fazer vocês vão ver também que Zorro é muito simples também na cobrança dos planos, tá? Não tem um monte de variações, de tipos, de coisas diferentes, tá? Então, lá, por exemplo, Zorro... Deixa eu fechar essa aba aqui para a gente pular mais fácil aqui. Cadê Zorro? Aqui. Então, vamos lá. Depois eu vou fechar essa aba aqui. Então, fecha esse pop-up aqui. Não vou te contratar, Zendesk. De R$ 38,00 a R$ 310,00. Então, é esse range. Preços de Zendesk já parte de R$ 135,00, ou seja, é mais caro que o segundo plano da Zorro, né, que tem muito mais funcionalidades, ou seja, o plano mais básico da Zendesk já é mais caro que o segundo plano da Zorro, tá? E o plano mais caro, que é o mais popular da Zendesk, 755 reais por usuário por mês, 755. Com 755, eu pago 2 meses do maior plano da Zorro e ainda sobra dinheiro para pizza para a galera no final do expediente. Só para vocês terem ideia do quão barato é Zorro Desk e o quão eficiente ele é. Porque ele tem inteligência artificial embarcada há muito tempo, tá? Antes de se falar de inteligência artificial, desde 2015, 2016, o Zorro já tem a ZIA, que é a inteligência artificial Zorro, só que ela ainda é para o ambiente interno Zorro, né? Para as ferramentas Zorro. Agora a Zorro fechou uma parceria com a NVIDIA, tá treinando a ZIA lá na NVIDIA, porque a ZIA ela vai se tornar uma LLM, ou seja, ela vai ter também acesso ao mundo externo, então vocês vão conseguir potencializar muito o uso das ferramentas Zorro com a ajuda da ZIA, tá?
Então tem chat, tem ticket, tem URA, cara, tem um monte de coisa dentro do Zorro Desk, tá? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso Zorro Desk, tá? De uma conta nossa de Zorro Desk, onde aqui vocês conseguem ver todos os tickets abertos, tá? Vocês conseguem filtrar facilmente também os tickets fechados, os meus tickets, né? Como eu sou muito eficiente aqui, meus tickets estão todo fechadinho, todo bonitinho. Mentira, porque eu quase não recebo ticket, tá? Mas por aqui é todo o atendimento da galera. Tem base de conhecimento, ou seja, vocês podem enriquecer uma base de conhecimento que já vem no Zorro Desk, já para vocês criarem artigos, ou seja, um cliente está com algum problema, ou aquele problema é recorrente, cara, cria-se uma base de conhecimento e disponibiliza essa base de conhecimento que ela tem acesso público, ou seja, qualquer pessoa consegue acessar essa base de conhecimento, que é um artigo, como configurar Zorro Desk, como adicionar usuários ao Zorro Desk. O Zorro já tem essas informações aqui, mas a gente também cria esse tipo de base de conhecimento, né? Como enviar mensagens por WhatsApp. Zorro Desk conecta com o WhatsApp? Conecta. As ferramentas Zorro, né, por maior segurança e por maior otimização, todas elas que têm conexão com o WhatsApp é WhatsApp via API oficial, tá? Esqueçam essa história de WhatsApp Web, né? Ou algumas ferramentas que usam de forma errada o uso do WhatsApp ali, não errada, né, mas frágeis, né, por causa que o WhatsApp ele está cada vez mais fechando o cerco para o uso de WhatsApp Web a nível corporativo, tá, por várias questões de segurança. E foi-se o tempo que o WhatsApp, API oficial, era caro, agora já não é mais caro, é extremamente barato. Então, com poucos reais ali por mês, tu consegue fazer todo o teu atendimento. E o principal, né? Tu não paga quando o cliente te chama. Então, principalmente para o atendimento ao cliente, né? Então, tu quase não vai gastar dinheiro com o API oficial. Então, isso é extremamente positivo. Tu não paga nenhum tipo de mensalidade, né? Não tem nenhum preço fixo para isso, tu só vai pagar por janela ali. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas só para vocês entenderem que existe, sim, um pote de ouro no final do arco-íris da API oficial do WhatsApp, tá? Além disso, o Zorro Desk ele conecta com várias outras ferramentas Zorro, então vocês vão ver aqui que tem conexão com o Zorro CRM, com o Sales IQ, que é a próxima ferramenta que a gente vai ver, né, com o Survey, que é a ferramenta de pesquisas do Zorro, com landing pages, ou seja, tem uma conectividade muito grande com as ferramentas. Isso é o mais legal do Zorro também, porque a grande maioria das ferramentas, elas conversam entre si apertando dois botões, clicando em integrar, conecta a conta e está integrado, e os dados eles transitam de uma ferramenta para outra. Então, por que isso é bom, né? Se eu uso o Zorro CRM, por exemplo, um cliente entra em contato para alguma ajuda, eu consigo já ver do lado, na tela, as informações daquele cliente nas outras ferramentas Zorro por onde ele passou. Por exemplo, o Zorro CRM, eu consigo ver o contato, quem que é o contato, quem que é a empresa, qual que é a oportunidade, quantos chats já abriu, se abriu chat por outro canal. Então, eu consigo ver toda a história dessa pessoa e eu não preciso estar perguntando para ela várias vezes a mesma coisa. Quem aqui nunca se incomodou com um atendimento onde tu passou por 4, 5 atendentes e a pergunta é sempre a mesma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Qual é o teu problema? Daí tu, já explicou para 3, 4, tu já está de saco cheio, então é obrigado a deixar aquilo de lado. Usando o Zorro Desk da forma correta, isso não existe. Cada transferência de usuário também, o outro usuário consegue também ver todo o histórico do chamado, né, do pedido de ajuda, tá? Ele é totalmente em português, tem aqui a parte de contratos também, que dá para fazer contratos de atendimento ao cliente, de suporte, etc. Tem aqui a parte dos clientes, com os registros todos. Tem análise também, prontas já, que eu consigo fazer as análises de tempo de ticket, SLA e tal, né, todas as informações pertinentes. Eu posso ir adicionando componentes aqui, então não é nada engessado dentro do Zorro Desk, tá? Não nasceu assim, vai ser assim pro resto da vida, não consigo mudar muita coisa, otimizar muita coisa. Tem todas as atividades que foram feitas aqui também, dentro do Zorro Desk. Tem a parte de social, porque o Zorro integra também com o Zorro Desk integra com as redes sociais, porque, afinal de contas, o cliente pede ajuda de vários canais diferentes. Essa conta aqui não tem nada conectado, porque a gente centraliza muito as coisas dentro do WhatsApp, tá? Mas a gente tem várias outras contas, vários outros clientes que usam as redes sociais. Então, conecta com o Instagram, conecta com o Facebook aqui. Então, se um cliente manda um direct lá para a empresa pedindo um pedido de ajuda, chega aqui no Zorro Desk também e vai ser aberto um ticket e dá para atender ele
por aqui por dentro do Zorro Desk e ele falando lá dentro do Instagram. Tu não corre o risco de, por exemplo, o cara entra em contato no Instagram e vai uma mensagem, por exemplo, entra em contato por WhatsApp, entra em contato pelo e-mail e tal. Não, a gente atende o cliente aonde ele quiser, aonde ele estiver precisando de ajuda, tá? Isso é muito bom. Aqui tem toda a parte de bate-papo, então todas as mensagens elas pingam aqui quando estão conectadas com esses outros canais, tá? Então, aqui estão as mensagens instantâneas também, que é a parte também quando a gente conecta com as mensagens de WhatsApp, tá? Então, vocês podem ver que o Zorro Desk ele é muito completo. Além disso, eu vou mostrar aqui um pouquinho só de tanto de configurações que a gente tem a possibilidade. Então, assim, ó, vou dar alguns exemplos, tá, de o quão o Zorro Desk é completo. Por exemplo, isso daqui de plano gráfico é uma funcionalidade incrível, que, por exemplo, a gente aqui dentro da WebPick tem um padrão de atendimento, de recebimento, atendimento e fechamento de ticket. Ou seja, que determinadas ações, determinados campos, determinadas funcionalidades precisam ser ativadas, precisam ser preenchidas e precisam ser clicadas. Então, o Blueprint, ele padroniza esse processo, ou seja, ninguém encerra um ticket diferente de outra pessoa. Todo mundo encerra um ticket do mesmo jeito, preenchendo as mesmas informações. É completamente diferente de campo obrigatório, tá? Esse é um processo. Plano gráfico, que a gente chama de Blueprint, é um processo. Se precisa preencher isso, fazer desse jeito, olhar isso, passar para isso e depois fechar o atendimento, todo mundo vai fazer da mesma forma. Ou seja, a gente deixa o atendimento homogêneo, então a satisfação dos clientes vai ser muito maior se, obviamente, esse padrão tiver nivelado para cima, né? Então, aqui a gente tem várias outras funcionalidades. Tem agente de IA também, que a Zoho está começando a implementar nas ferramentas, tá? Tem uma coisa muito legal que dificilmente tem nas ferramentas é a área restrita, o famoso sandbox, tá? O que é isso? Ele é um espelho de todo o ambiente de produção, de todo esse ambiente que funciona aqui do Zorro Desk, só que lá não vai dar merda nenhuma. Lá não vai enviar nada para ninguém, né? Então ele espelha isso para te fazer novos testes. Por exemplo, vou testar aqui, ter novos campos, ter uma nova dinâmica, ter um plano gráfico diferente. Eu posso mudar, posso ajustar, posso testar tudo lá e nada vai acontecer aqui no ambiente de produção, no ambiente real, né? No mundo real, né? No momento que eu finalizar lá e der teste e der ok, eu posso apertar um botãozinho que é o deploy e o que eu fiz lá passa para o ambiente de verdade, ou seja, não preciso criar duas vezes a mesma coisa, tá? Então, isso é fantástico, ou seja, eu posso testar à vontade, posso validar um novo processo, validei, testei, né, já esmurruguei ali todos os testes possíveis e depois que está validado, eu passo para o ambiente real, para o ambiente de produção, tá? Além disso, eu consigo ter funções específicas, acessos específicos. Eu, por exemplo, vejo todos esses módulos aqui, mas tem operadores dentro da WebPick que não enxergam todos esses módulos, ou seja, eles enxergam o que eles têm que enxergar, né? E com isso a gente acaba com aquela história de tipo, é muito complexo, tem muita coisa. A gente configura aqui dentro da WebPick para os nossos clientes as ferramentas do jeito que eles vão usar, do jeito que eles precisam usar. Eles não precisam ver tudo, ou alguns usuários não precisam ver tudo, tá? Então, isso daqui é só algumas das coisas que funcionam. Macro é muito legal, macro é uma sequência de atividades, né, que faz de forma automática quando dá um gatilho, tu coloca naquele macro, então já vai preencher um campo de um jeito, já vai preencher outro de outro jeito, já vai disparar um e-mail, já vai fazer alguma coisa, tu não precisa estar fazendo todas as atividades uma a uma, entendeu? Tu cria um macro e quando tu botar ele dentro desse macro, vai disparar todas as atividades. Então eu consigo criar módulos diferentes, por exemplo, alguns módulos aqui não existem, né, módulo organização, não existe por padrão dentro do Zorro, a gente criou. Então, posso ter módulos fornecedores, módulo, né? Vários outros tipos de módulo, por exemplo, né? Além das integrações que a gente tem aqui, formulários e mais uma porrada de coisa, tá? Central de ajuda, como eu falei para vocês, né? Uma base de conhecimento lá, onde os clientes conseguem utilizar a ferramenta. Tem pesquisa também de satisfação dos clientes, mas a gente vai ter um webinar específico de Zorro Desk, que vai falar muito sobre Zorro Desk também, porque, por exemplo, o Zorro Desk, o CEO da WebPick, que é o Marcos Custódio, para mim, é o cara que mais entende de Zorro na face da Terra, né? Ele entende mais até que os próprios indianos. O cara é muito fera, porque o Marcos, ele é uma das poucas pessoas que eu conheço, pelo menos, que ele faz
toda a jornada, né? Tipo, ele vende Zorro, ele implementa Zorro, ele usa Zorro, ele dá suporte de Zorro. Então, ele fuça em todas as ferramentas, tá? Então, óbvio, umas muito mais, outras quase nunca, né? Mas a Zorro Desk mesmo, ele é ninja, tá? Beleza. Falamos aqui do Zorro Desk, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida de Zorro Desk, quem usar Zorro Desk quiser perguntar alguma coisa aí também, se faz, se não faz. Ô, Regis, Oi. perguntaram aqui da base de conhecimento. A Boa. Tamires perguntou se a base de conhecimento pode ser alimentada com informações internas para relembrar processos ou treinar o básico de novos funcionários, ou é mais para aprender sobre a plataforma. Legal, legal essa pergunta. Tem as duas formas, tá? A gente trabalha com base de conhecimento externa, tá? Que é a base de conhecimento para os usuários, e tem a base de conhecimento interna, tá? Que interna é justamente para treinar processos, né? O que falar, como não falar, o que não falar, como fazer, como é que fecha um ticket, como é que puxa um atendimento, como é que transfere. Então, tudo isso a gente consegue fazer internamente e a gente consegue também criar a base de conhecimento externo para treinar os nossos clientes sobre várias coisas. No nosso caso, como a gente vem de Zorro, né, a nossa base de conhecimento externa é sobre as ferramentas Zorro, obviamente, né, tipo sobre Desk, sobre CRM ali e tal, mas imagina que eu vendo, por exemplo, máquina de corte e gravação a laser, tá? Então, eu tenho uma base de conhecimento interna, né, para ter atendimentos, falar sobre, sei lá, canhão a laser, né, medidas das máquinas, como é que eu atendo, como é que eu não atendo, o que a gente vende, o que não vende, etc. E eu posso ter uma base de conhecimento externo, né, para os meus clientes. Por exemplo, sei lá, como tirar a máquina do pacote original, né? Como onde ver o número de série da máquina. Cara, tipo, e daí várias outras coisas dentro dessa base de conhecimento, tá? Então, consigo ter essa divisão muito clara. Inclusive, um negócio bem legal do Zorro Desk é que quando eu fecho um ticket, eu posso, no fechamento desse ticket, eu posso criar uma base de conhecimento com base nessa resolução. Então, se eu estou resolvendo várias vezes o mesmo problema ali, ou nunca apareceu aquele problema e eu quero replicar essa informação com a minha equipe, eu crio uma base de conhecimento, né, um artigo ali de como que eu fiz aquilo, e aquilo já vira um artigo, uma base de conhecimento para o próximo usuário que pegar um ticket daquele jeito, ele consegue ver exatamente como que foi resolvido aquilo, entendeu? Então, dessa forma, eu consigo separar as duas coisas e ter muito claro isso, tá? Excelente. Por enquanto, mais alguma pergunta aí, Caio? Por enquanto, apenas isso, Tamires. Responde para a gente se sua pergunta foi solucionada ou se ficou alguma dúvida, por favor. Beleza. Vou seguir aqui, qualquer coisa a gente volta ou tem o webinar específico de Zorro Desk. Inclusive, o webinar de Zorro Desk, eu tô fazendo um agrado para o Marcos ali, para ele vir aqui dar esse webinar para a gente sobre Zorro Desk, né? Então, um bombonzinho, né? Um agrado, perfume que ele gosta e tal, mas a gente vai ver se consegue trazer ele para essa live, tá? Para esse webinar. Tamires Então, disse que está solucionada a dúvida, tá bom? show, bacana. Então, o Zorro Desk era isso. Então, vocês, quem usa Zendesk, quem está vendo esse vídeo aqui ao vivo ou gravado e usa Zendesk, já corre, já olha quando é que é a data lá que expira a assinatura já, e já conversa com o Caio aí para reduzir esse custo e otimizar a tua operação. Freshdesk, Zendesk, Intercom, todas essas ferramentas acabam sendo mais caras ou menos funcionais que Zorro Desk, tá? A gente tem até uma landing page falando de Zorro Desk e também com esses concorrentes. Até vou jogar aqui, ó. Vou pegar aqui, vou jogar para o Caio. O Caio joga aí no LP, Webpick, barra Zorro Desk. Zorro Desk. Aí tem essa landing page aqui, vou ver se eu jogo para ti aqui no chat, cara. Então, compartilha com a galera. Beleza, então aqui tem tem um probleminha aqui, na verdade. Se estiver puxando sempre para short aqui, vocês abram uma aba anônima, porque como a gente fez um teste AB lá no PageSense,
depois eu mostro para vocês. A gente falou do PageSense no marketing lá, né, na live de marketing, mas eu consigo fazer teste AB onde algumas visitas vão para essa página curta, que só tem o formulário, e outras visitas vão para a página longa, tá? Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, se eu entrar numa aba anônima aqui, provavelmente não captura o que eu estou vendo, e daí sim entra nessa página longa explicando o que é Zorro Desk, tem um videozinho aqui também sobre Zorro Desk, mas um ponto muito importante dessa página aqui, essa página, inclusive essa página foi toda criada com inteligência artificial, tá, gente? Então, tem aqui ela bem completa, na verdade. Ai, cliquei ali. Não. Aqui, ó. Então, tem comparativo com Zendesk, com Movidesk, com Freshdesk, com Intercom e com o Salesforce lá, a parte de Service Cloud, tá? Se é mais barato que Zendesk, que Salesforce, então eu não vou nem falar, porque daí vocês tiram um carro por ano aí de diferença de preço, tá? E não é um carro popular, tá? É um carro premium. Então, aqui vocês conseguem comparar, tem uma calculadora ali também, cada landing page ali, é bem completinha e vai ajudar vocês aí a fazer esse comparativo, tá? Vamos lá, deixa eu fechar o concorrente aqui, já bati bastante nele, coitado. Vamos lá. Seguimos. Zorro Assist. Quem aqui nunca trabalhou numa empresa que tinha TI externo, por exemplo, deu um BO lá na máquina ou precisa instalar alguma coisa e a TI fala assim, não, deixa que eu mexo, não faz nada, não pode instalar, não pode mexer e tal. Aí o TI está em outra cidade, está em outro lugar, manda um TeamViewer, manda um Ndesk, acho que é Ndesk, que é um softwarezinho, a pessoa instala, TI vai lá, entra no computador da pessoa, faz, mexe, instala, faz todas as liberações e vida que segue. O Zorro também tem essa mesma funcionalidade. Inclusive, ele integra também com o Sales IQ e com o Zorro Desk. Então, tu pode estar dentro de um chamado ali para a pessoa, tu pergunta para a pessoa, posso fazer um acesso remoto? Pode. Tu envia o arquivo ali por dentro do chat mesmo para a pessoa baixa, instala, te passa o acesso e tu já começa a acessar o computador da pessoa, tá? Então, isso daqui facilita muito a vida, principalmente para quem tem acesso remoto, tá? Não só externo, quanto interno também, quem tem empresa e tem uma TI separada lá, né? Não tem como o cara da TI estar todo dia lá dentro da empresa, então ele faz acessos remotos e faz as liberações, tá? Extremamente seguro, extremamente prático, fácil de usar, tá? E funciona muito bem, tá? Então, o Zorro Assist não tem muito o que falar, né? E dentro dos pacotes do Zorro ali de atendimento, ele já está incluso, mas aqui também tem os preços, inclusive ele tem preço free, se não me engano, não. No Zorro Assist ele tem por técnico, né? Então tu pode ter um técnico ali, R$70 que tu vai pagar na licença e tu vai conseguir usar ele para fazer os atendimentos remotos, tá? Uma coisa que Zorro tem, eu não vi até agora uma ferramenta Zorro que não tenha teste gratuito, tá? Pode ser que tenha alguma, mas eu até hoje eu nunca vi. Então, todas as ferramentas Zorro que eu conheço têm teste gratuito, que é justamente para a pessoa ter certeza que funciona, validar a ideia ali e tal, e daí sim decidir contratar. Beleza? Vamos avançar aqui. Zorro Sales IQ. Eu adoro o Zorro Sales IQ, tá? É uma ferramenta que eu uso demais, porque ele não é só uma ferramenta de omnichannel, né? De conversação omnichannel. Ele também é uma ferramenta de tracking. O que é tracking? Cara, a gente consegue avaliar e ver os usuários nas páginas que eles visitam e a gente consegue criar gatilhos também para saltar o pop-upzinho lá de chat para determinados casos, por exemplo, mais de 15 segundos dentro da página de preço. Pum, sobe um pop-upzinho lá com uma mensagem já pré-definida, né? Pô, tô vendo que tu tá com alguma dúvida sobre os preços, posso te ajudar de alguma forma? Então, esse pop-up com essa frase, ele vai aparecer só na página de preço. Então, tu vai criando regras, né, para páginas diferentes ali, né? Por exemplo, uma página de cadastro, o cara ficou mais de, sei lá, 30 segundos, 40 segundos numa página de cadastro que tem 3 campos. Obviamente, se a pessoa está com alguma dúvida, né, ou pode ter esquecido também a aba aberta e foi fazer outra coisa. Salta esse pop-upzinho também. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui o nosso Sales IQ aqui também, né? Opa. Aqui. Então, aqui tem uma pessoa já visitando. Então, quem puder acessar aí, ó,
webpic.com.br, o Caio pode jogar aí também no chatzinho aí a mensagem, vocês vão ver que vocês vão começar a entrar na página, vai começar a aparecer aqui, ó, opa, estrelinhas aqui, e daí aqui são os visitantes anônimos. Quando eu já tenho algum relacionamento com esse visitante, né, mapeado pelo IP, obviamente, do device que ele tá operando, né, se é no celular, se é no computador, por exemplo, aparece a fotinho da pessoa, aqui aparece o nome da pessoa também, e eu posso fazer essa visão de formas diferentes, tá? Nesse caso aqui, eu fiz uma visão de tempo, né, do site aqui, então, quem tem superior a 0 segundos vem para cá, passou de 1 minuto, ele já pipoca para cá, passou de 3 minutos, ele vem para cá, e passou de 10 minutos, ele vem para cá. Então, eu consigo dar atenção para esse tipo. Eu posso também fazer essa visão por páginas, né? Então, página home, página de preço, página XPTO, para mim ter ações diferentes, e eu consigo também ter alertas, né, internos ali para chamar atenção para pessoas. Ó, passou de 1 minuto, esse que estava aqui, pum, já pipocou para cá. Tá? Então, consigo ver as páginas que as pessoas estão aqui, e eu consigo também chamar também elas, né? Então, clicar aqui em iniciar um chat, eu já consigo iniciar um chat com a pessoa ali, vai aparecer um pop-upzinho, né? Se ela responder, a gente já começa a conversar, tá bom? Os vocês aqui tem conexão também com algumas outras ferramentas de mensageria, então tem Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp, Line e o WeChat. Esses dois aqui dificilmente a gente usa aqui no Brasil, né? Mas esses aqui a gente usa com certa frequência. Lembrando que o WhatsApp, API oficial, né? Então chega direto aqui também as mensagens. Tem várias outras configurações dentro do Sales IQ aqui, mas tem também toda a parte das conversas, tem a parte dos visitantes, então consigo ter o cadastro aqui das pessoas, como ele integra com o CRM. Quando eu estou numa conversa que a pessoa está cadastrada no CRM, aparece toda a vida dela dentro do CRM também, se tem oportunidade aberta, qual o valor da oportunidade, qual a empresa que ela trabalha, né? Todos os registros ligados ao CRM. Se eu estiver conectado com o Zorro Desk aqui dentro no chat, também vai aparecer as informações do Zorro Desk, quantos tickets essa pessoa já abriu, se foi resolvido, qual a satisfação dessa pessoa. Então, tem várias análises. Aqui também a gente tem uma análise de satisfação sempre que encerra o chat aqui, a gente configura isso também. Então, encerrou o chat, a pessoa diz ali, né, tipo, a satisfação dela. Então, vocês podem ver que o índice de satisfação é bem alto aqui, né, dos nossos clientes. Então, a gente consegue ter parte de relatórios também sobre isso, sobre operadores, os operadores que pegam mais chat, tempo de operação, tempo de atividade, de inatividade, né, motivos de chat. Então, tem várias coisas aqui que eu posso ir configurando e ter uma análise muito completa de todo o meu atendimento, tá? Lembrando que eu falei para vocês que, além disso, o Sales IQ também é um tracking, né? Então, eu consigo ter o traqueamento também desses visitantes. Então, com um simples script que eu coloco no header da página, eu já tenho tanto o chat quanto o tracking desse visitante. Tá? Então, ele é muito completo. Ele é um concorrente direto aí de GivoChat, Intercom, deixa eu ver o que mais de ferramenta Omnichannel. Talk2, que é gratuito, mas ele é extremamente simplista. RD Conversas, extremamente mais barato que RD Conversas, tá? E muito melhor, muito superior, muito mais barato que Intercom também. Então, o Sales IQ, ele é uma ferramenta de Omnichannel completa e extremamente funcional, tá? Ele funciona muito, muito bem, e eu adoro o Sales IQ. Ele também tem perguntas frequentes, então, o que eu falei lá de ter a base de conhecimento interno, o Sales IQ também tem a base de conhecimento interna aqui, né, para os visitantes, então, para ajudar os operadores a resolverem os problemas dos atendimentos de forma muito mais rápida e eficiente. Então, a gente vai criando essas perguntas frequentes. Tem também mensagens rápidas, né, as respostas pré-definidas, que é com barrinha, né, então a gente cadastra várias respostas ali, e daí, por exemplo, tu aperta a barra e seleciona a mensagem, né, por exemplo, o cara pergunta quais que são os preços, ou qual que é a página de preços, aí tu cria essa mensagem, já aperta a barra ali, clica na mensagem, já vai a mensagem pronta já
inteirinha ali para o usuário. Não precisa estar escrevendo tudo de novo, tá? Então, ele tem integração com as ferramentas Zorro como um todo, né? A maioria delas, né? E também é muito prático e fácil de operar. Tem alerta sonoro também, tem limitação de chats por operador, né? Tem regras de para quem que vai cada chat, tem os departamentos também. Então, por exemplo, eu sou de um departamento, o Caio é de outro departamento. Então, se o cara clicou lá em falar com vendas, não cai para mim porque eu sou de outro departamento, mas cai para o Caio porque ele é de vendas. Né? Então, não tem aquela história de vai passando para um para o outro. Né? Então, tu consegue configurar isso dentro do Zorro Sales IQ. Zorro Bookings. Eu gosto bastante dessa ferramenta, tá? Dentro da WebPick a gente acaba não usando aqui, porque a gente usa outras ferramentas para isso. O Zorro tem um pouco disso, tá? Tem algumas ferramentas que têm algumas funcionalidades embarcadas nela aqui, mas o Zorro Bookings, ele é uma agenda online, né? Uma programação de compromissos, que ela pode ser usada para vários segmentos diferentes. Vou dar um exemplo, né? Um médico, por exemplo, pode usar o Zorro Bookings para ter acesso à agenda dele, né? E a secretária ali vê a disponibilidade do médico, ou imagina que ela trabalha numa clínica, onde tem vários médicos, eu consigo ter todos os médicos cadastrados aqui no Bookings, cada um com um horário diferente, com uma especialidade diferente, né? E ela vai ver quem que está disponível ali, por exemplo, para fazer esse agendamento. Então, tem link público também, né? Então, aquela história tipo, marca aí na minha agenda o melhor horário para ti. Zorro Bookings já faz isso, né? Zorro Bookings, e tu disponibiliza um link para a pessoa, né? Fazer o cadastro ali do melhor horário, né? Então, aqui vocês conseguem ver o preço, ele é super baratinho, tá? Então, no mensal aqui vai pagar R$ 50 mensais no plano básico e 75 por mês no plano Pro, daí no anual tem um desconto, né, mais agressivo aqui. Aí tem todas as funcionalidades de cada plano ali, o que tem, o que não tem. E o Zorro Bookings também, ele já está dentro de alguns pacotes Zorro, tá? A gente vai fazer lives depois, né, webinars específicas de pacotes ali para falar exatamente de cada pacote, o que tem dentro, para que serve, tá? Mas o Zorro Bookings, ele é uma solução muito completa e extremamente profissional para sair de um Calendly gratuito, sair de um Google Agenda, por exemplo, né? Para ter, ele já integra com e-mail também, então tu consegue configurar por SMTP o teu e-mail ali também, então ele faz os disparos dos alertas, né? Então, tipo, 15 minutos antes da consulta ou da agenda, da reunião, vai um e-mail para a pessoa, vai um e-mail para ti, né? Então tem multi-organização também, então imagina que uma clínica tem vários locais, né? Ou um médico atende em vários locais, né? Então eu consigo cadastrar esses locais diferentes, a pessoa escolhe ali qual que é o local que ela quer fazer essa consulta, esse agendamento, e daí cada local tem um horário diferente, tem especialidades diferentes. Então ele é bem completo também, aqui em funcionalidades vocês conseguem ver que toda a lista de funcionalidades que Zorro Bookings tem. Eu uso bastante num outro negócio que eu tenho, porque para mim é muito mais prático. A pessoa entra ali, agenda. Então, vou dar um exemplo, né? Aqui na WebPick a gente poderia usar os Zorro Bookings, por exemplo, para uma call de demonstração. Né? A gente usa formulários, né, do Zorro CRM, mas poderia ser um Zorro Bookings se a gente tivesse, por exemplo, vários profissionais que fizessem imagina que a gente tivesse 5 pessoas, né, para fazer essa demonstração. Então a pessoa seleciona a pessoa que ela quer fazer a demonstração ali, né, de quem que ela quer receber esse atendimento, essa demonstração, o horário, dia, horário ali e tal, e já marca. Né? Então dá para fazer dessa forma. Então mesma coisa que uma empresa que tenha vários profissionais diferentes. Né? Vou dar um exemplo também de atendimento, sei lá, uma advocacia, né, que tem vários advogados. Né? O cara quer marcar uma sessão com um advogado, ele escolhe ali qual que é o advogado que ele quer marcar, escolhe dia e horário, né, e sobre o que ele quer falar. Então, é bem completa essa ferramenta aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aqui Porra, fechar. Oi, tiveram uma dúvida aqui sobre automação. vamos lá. Respostas rápidas ou automação de atendimento. Eu conseguiria utilizar isso em um atendimento no WhatsApp? Por exemplo, quero que o meu IA atenda o cliente antes, se for para tirar dúvidas simples. Eu consigo isso com a Zorro? Foi a Tamires novamente.
Consegue, consegue. Inclusive, o Zoho Sales IQ ali e também o Desk, eles têm integração com o IA, tá? Então, dá para conectar com o IA, dá para ter um agente de IA ali operando, né? Inclusive, na WebP que a gente estava fazendo, eu sei que o Marcos estava fazendo alguns testes há algum tempo atrás, né? Se não me engano, eu acho que a Patrícia, que é a nossa atendente virtual, se vocês mandarem uma mensagem para o WhatsApp ali da WebPIC, cai na Patrícia, e a Patrícia vai fazer uma triagem ali, vai fazer algumas perguntas e depois vai direcionar para o operador específico ou para a área específica ali. Então, dá para ter a IA junto. E essas perguntas rápidas, como elas são da plataforma, independente do canal que tu esteja atendendo, essas perguntas, essas respostas rápidas vão para lá. Porque a interface que tu usa é da Zoho e não da ferramenta. Tu não vai estar no WhatsApp, né? Tu vai estar no Sales IQ ou no Desk, por exemplo, mas conectado ao WhatsApp. Então, tudo que tu escrever dentro da conversa do Sales IQ ou do Desk vai ir para o WhatsApp, né? Então, é um barrinho ali e seleciona a mensagem e seja feliz. E as automações, mesma coisa, né? Tu pode criar automações ali para várias coisas diferentes, né? Para fazer essa trilha de atividades, tá? Então, dá para ter IA, o agente de IA, para fazer a primeira triagem, por exemplo, e depois, quando for para um operador humano, também o operador humano tem todas essas facilidades também. Quando tu integra, eu não tenho nenhum chat aberto aqui, mas quando tu integra com, por exemplo, o CSIQ, ele integra com a OpenAI, né? Obviamente que daí é o playground lá, né? A API da OpenAI. Quando tu integra em cima do campinho onde o operador escreve, sempre vai ter uma sugestão da IA, porque a OpenAI está escutando toda a conversa ali, e daí tu clica ali e ele já aparece a mensagem embaixo. Obviamente que tu tem que ir dosando e vendo ali se faz sentido, mas, por exemplo, quando a pessoa dá tchau, né, tipo, não, era só isso. Aí já tem uma mensagenzinha lá. Então, muito obrigado pelo atendimento. Tu clica ali, a mensagem já vai, e tu encerra o chat, né? Os macros que eu falei, por exemplo, dá para ter um macro dessa forma, né? No momento que tu seleciona uma mensagem de despedida, por exemplo, já encerra o ticket. Então, tu não precisa mandar a mensagem de despedida e depois ir lá e encerrar o ticket ainda. Já preenche as informações e já encerra o ticket. Então, tudo isso é configurável, né? A gente consegue ter todo esse tipo de configuração. Espero ter respondido a pergunta aí de quem a fez. Perguntaram também, essa eu não entendi muito bem a pergunta, foi do Newton. Sales IQ é por agente do Desk ou somente um usuário para integrar no site? Não, é que são coisas separadas, né? O Sales IQ é uma coisa, o Desk é outra coisa, mas eles se conectam, né? Para transmissão de informação. Só que ambos tu paga por agente. O Sales IQ, eu até nem cliquei aqui no preço dele. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que todas as ferramentas têm teste grátis e a maioria delas tem plano gratuito? 6IQ tem plano gratuito, tá? Então, até 3 operadores, tu consegue usar o 6IQ de forma gratuita. Obviamente que ele tem algumas limitações, né? Então, ele vai pegar informações, por exemplo, de até 10 mil visitantes no mês, né? São 100 sessões de chat, passou disso, ele já não funciona mais e te pede um upgrade, né? Tem uma marca é empresa, né? Então, tu pode ter várias organizações dentro do Sales IQ pagando por cada uma delas ali, né? Obviamente, para ter operadores diferentes. Imagina que é um grupo, né? Sei lá, Globo, né? Daí tem uma organização que é editora Globo, outra sei lá, Rede Globo, né? Na parte de televisão e assim por diante, tá? Então aqui tem todas as informações e daí a partir de R$ 65 por operador aí já tem mais volume, né? Então já tem 50 mil visitantes, tem 1.000 sessões de chat, que é um volume bem grande. Daí já tem a parte de chatbot também, né? Chatbot extremamente fácil de configurar, tá? Arrasta e solta e tu vai conectando as caixinhas. A gente vai ter webinar específico. Aí sim, aí tem a parte de comunicação aqui também, né? De mais canais de conversa, então já consegue conectar com WhatsApp, por exemplo, né? Então,
tem todas essas funcionalidades do gratuito e mais isso daqui. Por exemplo, no gratuito tu não consegue fazer atendimento pelo WhatsApp, né? Tu precisa de uma versão paga para ter isso. Daí, além de ter várias outras funcionalidades e configurações, tá? Então, acho que respondi a pergunta, tá? Tu paga por operador, assim como o Desk também tu paga por operador, né? Vamos lá, seguimos. Essa aqui é muito legal, tá? Eu não sei se é a realidade da maioria que vai assistir esse webinar aqui, mas isso daqui é bem bacana. Essa daqui, a FSM, é uma ferramenta que é para quem faz atendimento de campo, tá? Então, a gente falou de suporte, na maioria das vezes a gente fala de suporte online, mas a gente esquece que tem o suporte físico também. Por exemplo, o caso que eu dei lá de uma empresa que vende máquina de corte e gravação a laser, né? Beleza, chegou a máquina lá, não tem ninguém para instalar, ou a empresa, né, vende esse serviço de instalação de um técnico próprio da empresa, né? Pelo FSM que dá para fazer todo esse registro. Vai cadastrar horas, vai cadastrar valor, vai cadastrar começo, final, né? Emitir ordem de serviço, vai fazer toda a configuração desse atendimento de campo. E daí o que é atendimento de campo? Quem trabalha em até órgão público, por exemplo, que faz manutenção em alguma coisa específica, por exemplo, alguma coisa sanitária, né? Tipo, aqui em Santa Catarina, Casan, né? Mas em qualquer outro lugar do Brasil tem o órgão específico para águas, afluentes e toda essa parte ambiental. Preciso de uma ordem de serviço para estourar um cano na rua XPTO, né? Tipo, dá para fazer todo esse monitoramento por dentro da FSM, né? Um cara que é, por exemplo, e daí vou voltar lá para baixo, né? Para baixo não, para um tipo de empresa menor. O cara que é um marido de aluguel, cara, ele pode usar pelo FSM aqui toda essa parte de atendimento em campo, né? Tipo, ser agendado, ser chamado, ordem de serviço, pagamentos, etc. Tudo isso dá para fazer aqui por dentro e ele também tem um relatório sobre tudo que foi feito. Então, uma empresa que tem vários operadores, por exemplo, de campo, e consegue fazer toda a gestão desses técnicos, né, de campo por dentro dessa ferramenta. Isso aqui é bem completo e geralmente as empresas acabam usando alguma coisa que é paliativo, né? Ou é uma planilha, ou é uma outra ferramenta que não é exatamente para isso, e o Zoho desenvolveu uma ferramenta justamente para isso, né? Para atendimento em campo. Então, aqui tem todas as informações aqui, até tem a parte de preços aqui também, né? Vamos lá, Zorro de novo sendo Zorro, né? Tem o plano gratuito também, cara, até 30 atendimentos, ou seja, um atendimento por dia ali, a pessoa pode usar a versão gratuita, solicitações, orçamentos, ordem de trabalho, serviços e peças, as habilidades aqui para a pessoa cadastrar também, o que ela sabe fazer, o que não sabe, faturamento e pagamento, daí obviamente tem que fazer uma leitura de quais são os meios de pagamento, mas a maioria das ferramentas da Zorro tem integração com o Mercado Pago, por exemplo, tá? Então, dá para cadastrar o Mercado Pago, fazer as cobranças por ali por dentro, tá? Então, é uma ferramenta extremamente útil para quem faz esse tipo de atendimento em campo, tá? Vamos lá, para a última ferramenta aqui para a gente encerrar o nosso webinar é o Zorro Lens, que é muito legal também, é parecido com o do campo, né, com o suporte de campo, só que ele é o inverso, né, tipo, é a pessoa que está lá na fábrica, está lá no local e precisa passar informações para o técnico. Então, como é que é feito isso de forma amadora, né? O WhatsApp ali filma, manda pro cara, faz uma gravação e tal, e vai mandando foto, vai mandando um monte de coisa ali, e se perde dentro daquele mundo de WhatsApp, aquelas informações. O Zorro Lens aqui, a pessoa, né, o cliente, instala o software, né? Tem um softwarezinho com realidade aumentada, então ele vai filmando as peças ali. O operador ele consegue ampliar algumas coisas também, pegar é bem legal porque tem algumas peças, por exemplo, que aparecem na tela, daí ele consegue fazer anotações, tá vendo esse fio aqui, tu conecta aqui, tá vendo esse cabo aqui, acha um cabo desse jeito aqui, tu conecta desse jeito.
Então, aqui tem alguns casos, né? Por exemplo, máquina agrícola, servidores, né? E qualquer tipo de manutenção física que precisa ser feito, né? Às vezes é coisa simples, às vezes é coisa básica. Vou dar um exemplo, né? Tipo, tô sem internet aqui, não sei o que fazer. Aí o cara vai lá, instala e tal, e daí me mostra aí atrás da CPU. Aí vai ver lá, o operador vai ver assim, pô, mas pega esse cabo azul aí, grossão, que tá caído, e conecta nessa portinha aí, quadradinha. Pum, né? Tipo, era o cabo de internet que tava solto. Então, o cara consegue fazer esse atendimento remoto por câmera, por VoIP, né? Então, aqui tem todos os tipos de atendimento, pelo celular também. Então, ele é voltado para isso daqui, ó. Tipo, é bem assim que funciona, tá? Então, ele consegue marcar ali, dizer, a pessoa fica com a tela parada e ele vai marcando na tela, ele vai aparecendo para ela o que tem que fazer. Então, a realidade aumentada funciona bem dessa forma, assim, a pessoa vai olhando na tela do celular e do outro lado lá o técnico está marcando no que está aparecendo na tela para ela o que ela tem que fazer, ela sabe exatamente onde é que ela tem que apertar, o que ela tem que fazer. Então é bem bacana essa funcionalidade, ó. Tipo, o cara tá vendo o celular aqui, ó. Aí ele tá marcando ali, ó. Tipo, tá vendo aqui, ó. Tem que apertar esse botãozinho aqui. Daí o cara vai lá e aperta esse parafuso, né? Ou faz determinada ação. Então essa ferramenta aqui também é bem diferente, nessas duas últimas aqui é bem diferente do que a gente vê geralmente dessas software houses, né, ou ferramentas em geral, porque geralmente acaba se olhando muito para CRM, vendas, ali, marketing, e a parte de suporte de cliente é só ticket, né, levando em consideração que todo mundo trabalha no mundo digital e tal, e não é bem assim, né, não funciona dessa forma no mundo real. Então, nesse webinar aqui eu queria mostrar exatamente isso para vocês, queria mostrar... Tem mais alguma pergunta, Caio? Solucionamos todas, então. Show, bacana. Então, aqui era para a gente falar um pouquinho mais dessas ferramentas Zorro. Obviamente que dentro dos pacotes Zorro tem o Service Plus, onde tem a maioria das ferramentas de suporte. Então, vocês conseguem ver aqui tudo que tem de ferramentas dentro do universo aqui desse pacote do Service Plus, tá? Então, tem Desk, tem Sales IQ, tem bookings, então aqui vocês conseguem ver, ó, em Desk, Lens, Assist, né, o Sales IQ, o Projects, que é a ferramenta que a gente viu no webinar passado de marketing lá, que é para gestão de projetos, concorrente de Asana, Trello, né, e etc. O Survey, que é o concorrente do Google Forms, do Typeform, etc. O Click, que é o concorrente do Slack, ou seja, a empresa sai daquele amadorismo absurdo de conversas no WhatsApp, né? Tipo, onde as conversas se perdem, ou pior ainda, né? O Slack na versão gratuita, onde chegou 2.000 conversas, 2.000 mensagens, ele começa a apagar o histórico. O Click, ele conecta com praticamente todas as ferramentas Zorro, né? Que são importantes para ele. Então, no Click eu consigo fazer várias informações. Por exemplo, dentro do nosso Click tem um canal que avisa dos tickets novos e também os tickets com SLA estourado. Eu não preciso ficar olhando o tempo inteiro no desk, né? Tipo, o Click ele também tem mobile, então consigo ver no celular ali também todo o histórico de tickets. E tem o Analytics, que é o concorrente do Power BI, ClickSense e todas essas ferramentas de BI, né? Muito completa também. Basicamente, a gente consegue trazer qualquer fonte de dados para dentro do Power BI, do Zorro Analytics, e a gente cruza essas informações e cria dashboards extremamente completos ali e com informações bem relevantes para a tomada de decisão muito precisa, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, das ferramentas de service, do serviço ao cliente ali, da Zorro, e a gente vai ter depois, como eu falei para vocês, webinars específicos para cada uma dessas ferramentas, que daí a gente vai abrir a caixa de ferramenta. Se tiver que fazer mais de um webinar sobre determinadas ferramentas, por exemplo, Zorro Desk e Zorro Sales IQ são duas ferramentas que provavelmente a gente vai precisar de mais um webinar, mais de um webinar para cada uma delas, porque são ferramentas bem completas, né, e tem várias funcionalidades para a gente conseguir cobrir e cumprir, né, com toda a gama de possibilidades ali dentro dela. Caio, considerações finais aí, por favor. Chama a galera para te chamar e para fechar negócio contigo também.
Fechado. Bom, acredito que as dúvidas ali da Tamires, é, a gente consegue também ajudar de forma personalizada. Então, Tamires, aqui depois da nossa da live aqui, a gente pode conversar também para ver se a gente consegue ajudar. Newton e demais pessoas aí, se tiverem mais dúvidas também, estou à disposição para a gente trocar ideia e muitas vezes fazer o pessoal, além de resolver os problemas, ainda pagar mais barato nas soluções, né? Exatamente. Cara, eu agradecer a todo mundo aqui pela presença. Se tu tá olhando a gravação aqui também, porque esse vídeo vai para o YouTube também, né? Em seguidinha já vai estar disponível lá no YouTube. Se tem alguma dúvida, entre em contato com a WebPick. A WebPick, ela é focada em resolver problemas complexos, tá? Então, a gente atende grandes empresas justamente por causa disso. A gente acabou se especializando em coisas que não eram feitas antes dentro das ferramentas, não eram feitas aqui no Brasil, e a gente começou a dar uma atenção muito grande para isso, para resolver, de fato, problemas. E dois problemas que a gente resolve de forma muito prática é alto custo elevado de ferramentas e um emaranhado de ferramentas que não se conversam. Esses dois problemas toda empresa tem, tá? Toda empresa, independente se tem um funcionário ou tem 10 mil funcionários, tá? Toda a empresa tem esses dois problemas. Paga-se muito caro e tem muitos programas legados, né? Vai fazendo puxadinho, vai fazendo uma integração aqui, outra ali, uma quebra e tal. As coisas não se conversam e principalmente a gestão, a alta gestão da empresa acaba não conseguindo ver o todo da operação, tá? Então a gente resolve esses dois problemas. Por favor, entre em contato com a gente que a gente vê um jeito de resolver aí os pepinos. Gente, muito obrigado. Semana que vem a gente no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, estaremos aqui falando de mais ferramentas Zorro. Até vou abrir aqui para ver, antes de me despedir da galera, o que vai ser no próximo aqui, que eu tinha visto, vai ser finanças. Finanças, a gente vai ver toda essa stack de ferramentas aqui de finanças da Zorro. Então, dá para a gente controlar contas a pagar, a receber, despesa de viagem, assinaturas, vendas online, estoque. Dá para ver uma porrada de coisa, tá? Então, a gente vai fazer esse webinar sobre as ferramentas financeiras do Zorro, desse monstro indiano. Beleza? Gente, muito obrigado pelo webinar aí. Espero ter atendido todas as expectativas de vocês. E vamos junto. Qualquer coisa é só chamar a gente. Falou, até Tamo mais. junto, falou!